Então agora a gente vai iniciar uma lista sobre os testes de convergência, né? Preparei uma lista exclusiva aí para esse vídeo, né? De novo, é sempre bom dar uma lida na matéria, na parte teórica, antes de ver os vídeos, né? Das listas, de ver os exercícios, né? Mas aqui a gente dá uma relembradinha aí no que precisar também. Então, vamos começar aí no exercício 2.1, que pede para utilizar o teste da divergência para determinar se aquelas duas séries ali, um sobre n e a outra ali, divisão de dois polinômios, se essas duas séries divergem, né? Então, começando ali pela letra A, que é somatório n indo de 1 até infinito, de 1 sobre n. Aí o que a gente tem que fazer, né? O que diz o teste da divergência? Eu vou pegar o termo que está aqui dentro, esse 1 sobre n aqui, e vou aplicar o limite nele quando o n vai para infinito. Então, limite quando n vai para infinito desse valor aqui. O que o teste da divergência me diz, né? Se isso aqui não for zero, então a série diverge. Não interessa o que acontece aí. Se não for zero, né, pode ser 1, 2, menos 1, etc. Se não for zero, a série diverge. Por outro lado, se for zero, tá, então nada pode ser concluído. Não, mas não concluiria então que converge. Não, o teste se chama teste da divergência justamente por causa disso aí. Ele conclui se uma série é divergente. Só isso aí. Né? Ele dá condições para que a série seja divergente. Mas ele não consegue garantir quando ela é convergente. No caso, esse exemplo aqui é um limite quando n vai para infinito de 1 sobre n. Isso aqui é zero. Isso aqui não significa que ela é convergente, né? Significa que esse teste não deve ser aplicado para isso aqui. Na verdade, essa aqui é justamente a série harmônica, né? E sendo a série harmônica, a gente sabe que ela é divergente. Então o limite aqui está indo para zero e ela é divergente. Então o limite ser zero não garante para vocês que a série converge, mas o limite ser diferente de zero garante que a série diverge. Tá? Então, isso aqui significa que é inconclusivo. Tá? O limite C0 é inconclusivo. Pode convergir ou pode divergir. Agora, se eu pegar o próximo exemplo lá, que é n iniciando em 1 até infinito, ali, letra B, 2n cubo menos 2n, sobre 3n cubo menos n quadrado. Se eu tenho essa sériezinha aí, o que eu tenho que fazer? Limite quando o n vai para infinito daquele termo ali dentro do somatório. Então, se eu pegar aqui limite quando n vai para infinito disso aqui, bom, aqui n ao cubo, os outros de graus menores ali, quem tem grau menor cai fora, fica só o maior grau sobre o maior grau, fica 2n ao cubo sobre 3n ao cubo, que isso aqui é simplesmente 2/3. 2/3 diferente de zero. Aí o teste da divergência diz o seguinte: se é diferente de zero, ela diverge. Então, em resumo, se é igual a zero, eu não sei. Eu tenho que usar algum outro teste. Agora, se é diferente de zero, ela diverge. Nem tenta usar outro teste, porque tu vai concluir, então, que ela diverge.
Então esse teste é um teste bem simples, bem rápido, mas ele não é tão completo assim quanto os outros testes que garantem uma convergência, né? Ele só garante quando é divergente. No caso do limite zero, ele deixa em aberto, a gente não tem como saber. Então, vamos para o próximo. Esse exercício aí, o 2.2, ele é exercício da série harmônica, né? Ele pede para usar o teste da integral e demonstrar que a série harmônica diverge, né? Foi exatamente a série ali do 2.1a, né? Que a gente não sabia se convergia ou se divergia, porque o limite dava zero, a gente tem que usar outro teste, né? No livro vocês têm uma demonstração ali bem mais complicadinha de que esse cara aí diverge, mas usando o teste da integral a gente consegue garantir que ela é divergente. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem que pegar uma função f de x que eu possa integrar, né? E que em cada n dê exatamente o valor aqui 1 sobre n, né? Ou seja, basicamente a função f de x vai ser o que está aqui dentro do argumento, só que trocando n por x, né? 1 sobre x. F de 1 é o caso n igual a 1, f de 2 é o caso n igual a 2, etc. Né? Nos outros pontos intermediários aí não cabe, né? Porque não tem como comparar, por exemplo, f de meio, né? Não tem o termo n igual a meio aqui porque são números naturais. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que integrar essa função aqui em algum intervalo, né? E eu sei que a integral indefinida de algum número prefixado até infinito, se essa integral convergir, então a série converge. Se essa integral divergir, a série diverge. Ou seja, a série e a integral vão ter os mesmos comportamentos. Então, se eu pegar aqui, eu vou integrar. Tá? Eu não vou integrar a partir de zero, porque aqui eu teria 1 sobre zero. Né? Eu vou integrar a partir de 1 aqui. Isso eu preciso conseguir fazer. Eu preciso conseguir integrar aquela função ali. Tá? Então, integral de 1 a infinito de f de x dx. Vou mostrar se isso aqui dá um número, né? Se isso aqui vai para infinito, vou mostrar o que acontece com isso aí. Né? Como eu já avisei lá no início do exercício que é para mostrar que diverge, né? Então eu já sei que isso aí não vai dar um número, porque se desse um número ela convergia. Então, a integral de 1 a infinito de f de x, né? Quando eu tenho uma integral imprópria aqui, isso é basicamente o limite. Quando eu vou escolher um valor aqui, pode ser b, indo para infinito, e vou trocar aquele infinito lá por b. Né? Eu tenho uma integral definida aqui e um limite. Né? Por isso que a gente fala em convergência dessa integral aqui. E a função f de x é 1 sobre x dx. Né? Agora é barbadinha. Né? Então, integral de 1 sobre x é ln de x. Então, isso aqui é limite quando b vai para infinito de ln de x aplicado aí de 1 até b. X indo de 1 até b. Ou seja, é o limite quando b vai para infinito de ln de b menos ln de 1. Né? Esse ln de 1 aqui é um número, né? Não vai influenciar em nada, mas ele é zero também. Então, já vou sumir com ele aqui de antemão. Mesmo que não fosse zero, seria um escalar. O que vai me interessar é esse b indo para infinito. Né? À medida que b vai para infinito, ln de b também. Né? Então, isso aqui é infinito. Ou seja, se essa integral aqui dá infinito, então diverge. Então, se essa integral aqui diverge, isso implica que, vou escrever aqui, a integral diverge
E aqui implica, se a integral diverge, a série diverge. Porque o comportamento da integral e da série é o mesmo, convergência ou divergência, tá? Se vocês achassem um número aqui, digamos, sei lá, a integral deu 3. Eu sei que a série converge, mas eu não posso garantir que ela converge para 3. Tá? Isso é importante salientar. O número que der ali não é para onde a série converge, só diz o comportamento dela, tá? A maioria dos testes não diz para onde, né? Quase todos os testes desse vídeo não diz para onde a série converge, diz se converge, tá? Então, se vocês quiserem saber exatamente o número, vocês vão ter que fazer um método diferente aí, né? O que interessa é, aqui a gente conseguiu provar, entre aspas, né, digamos assim, utilizando o teste da integral aí, que a série harmônica é uma série divergente. Vamos adiante então. Esse exercício 2.3, ele é muito fácil, muito simples, né? Só já deixei ali indicado que são p-séries, né? Então, vocês vão usar os testezinhos ali da p-séries, né? O que diz o teste da p-série? Aqui eu tenho 1 sobre n na 5/3 e 1 sobre n na 3/5, né? São bem parecidos. O que diz o teste aí da p-série? Se eu uma série do tipo 1 sobre n na p, e aí a gente tá sempre tratando esse p aí como sendo maior que 0, né? Então, a gente começa em 1, mas pode ser qualquer número aí, começando onde quiser, só não pode ser no 0, né? Para não dar 1 sobre 0. O que me diz o meu teste da p-série, tá? Para começar, o p é sempre maior que 0. Se p for igual a 0, isso aqui dá sempre 1 embaixo, né? E p menor do que 0 não é interessante agora. Então, se a gente tiver o p menor ou igual que 1, a série simplesmente diverge. Se a gente tiver o p maior do que 1, a série converge. Basicamente, isso aí, barbada. Então, baseado nisso aqui, eu só olho aqui para esses dois caras, pro A e pro B, e pergunto qual é o P. Né? Tem que ter essa forma aqui. Se eu tivesse aqui um mais 1, por exemplo, já não dava mais. Né? Menos N ou alguma coisa ali em cima, né? Tipo E na N, né? Aí já não tá valendo. Né? Tem que ter a série exatamente com essa cara aí, 1 sobre N em alguma potência P. Tá? Então, aqui nesse caso, o P 5/3. Nesse caso, o P 3/5. É só perguntar, é maior que 1 ou é menor ou igual que 1? Esse aqui é menor ou igual que 1. 5/3. Né? Não, desculpa. É maior que 1. Esse caso, 3/5 é menor ou igual que 1. Então, 5/3 ser maior que 1, então a p-série aqui dos 5/3, ela converge. 3/5 menor ou igual que 1 significa diverge. Né? Basicamente, isso aí. Olha para o cara, maior que 1 converge, menor ou igual que 1 diverge. Só isso. Inclusive, quando estiver fazendo testes da comparação, a coisa mais simples que tem é tu comparar com uma p-série, né? Porque quando tu vai fazer ali as comparações, tu já olha para a p-série de cara e já pensa, não, converge e diverge. Então, já vou levar a minha comparação no sentido que eu quiser, né? Já vou comparar com uma p-série que me seja conveniente. Então, vamos adiante aqui na lista. Então, esse 2.4, ele ilustra
um pouquinho aí o que eu falei ali do 2.3, né? Porque eu vou comparar esses quocientes aí de 1 sobre um polinômio, né? Vou comparar com uma p-série, que daí fica bem fácil de eu resolver, né? Então eu sempre vou olhar ali, por exemplo, a letra A, né? 1 sobre n ao cubo mais n quadrado mais n menos 1. Eu sempre vou precisar fazer uma comparação com uma série e eu vou manter o cara de maior grau ali embaixo, né? Vou comparar com uma p-série com o cara de maior grau. Por exemplo, na letra A, 1 sobre n ao cubo. Na letra B, também vou comparar com 1 sobre n ao cubo. O que vai mudar ali da letra A para a letra B? Na letra A eu consigo usar uma comparação simples. Na letra B eu já preciso usar uma comparação lá para o final da série, né? Porque vai ser uma comparação no limite. Então vamos começar fazendo a letra A. Tá? 1 sobre n ao cubo mais n quadrado mais n menos 1. Né? O que eu preciso fazer? Vou manter sempre o maior grau. Vou comparar então com a p-série 1 sobre n ao cubo. Tá. Essa p-série é uma p-série com p igual a 3. P igual a 3 é maior do que 1, então é uma p-série convergente. Se ela é uma p-série convergente, ela precisa ter um termo, né, maior do que a minha série que eu tenho aqui. Se essa série for ter um termo maior do que a série original, então eu sei que a original também converge, né? Agora, se essa aqui divergisse, eu já não sei mais nada, porque ter um termo ela seria maior. Dei uma olhadinha lá no teste da comparação. Então, como é que eu mostro que termo a termo essa série é maior do que essa? Basicamente observando que n ao cubo mais n ao quadrado mais n menos 1, né? Para qualquer n, né? Esse pedaço aqui, de qualquer n número natural maior do que 1, maior ou igual que 1, esse pedaço aqui é maior do que 0. E, portanto, né, isso aqui sendo maior do que 0, isso aqui é maior, vou colocar assim, maior, né, do que n ao cubo. Né? Eu tirei uma parcela positiva, então eu fiquei menor. Então, 1 sobre esse é menor do que 1 sobre n ao cubo. Então, basicamente, termo a termo, essa série aqui é menor do que aquela série ali. Sendo assim, a série à direita converge, porque é uma p-série, portanto, a série à esquerda, somatório desses termos aqui, 1 sobre n ao cubo mais n ao quadrado mais n menos 1 é convergente. Aqui eu teria uma observação, né? Se n tivesse começado em 0, por exemplo, eu teria um termo negativo. Aí eu não posso fazer esse teste aí para quando eu tenho termos negativos. Mas como é só um termo negativo inicial, ele não teria problema. O problema é quando eu tenho infinitos termos negativos, né? Então, nesse caso aqui até não teria problema. Mas já comecei no cara igual a 1. Já o item B eu não posso fazer uma comparação tão simples. Vamos ver ele ali. Olha só, tem 1 sobre n ao cubo menos 25n quadrado mais n menos 12. É um negócio bem complicadinho. Eu não posso simplesmente dizer que isso aí é menor do que 1 sobre n ao cubo. Né? Não faz sentido, porque eu tenho menos 25n ao quadrado. Aquela parcela ali ela não é menor do que 0, né? Então,
para muitos termos, né, essa comparação aí daria errado. Como a série é polinomial embaixo, aquele n ao cubo ele vai prevalecer. Então, uma hora isso vira positivo e fica sempre positivo. Então, seria, entre aspas, menor do que 1 sobre n ao cubo a partir de certo termo e seria comparável, tá? Mas aí a justificativa fica muito longa. A gente, então, faz o seguinte, faz uma comparação no limite. Vou fazer a comparação no limite com a mesma série, né? Então, a P série 1 sobre n ao cubo. Como é que fica a comparação no limite? Eu pego termo a termo aqui, né? Cada um daqui dividido por cada um daqui, na ordem com que aparece. Eu sei que essa aqui é convergente. E faço o quociente das duas e faço o n ir para infinito. Se isso aí der um número maior do que zero, né? Não vai para infinito e nem para zero, então as duas têm o mesmo comportamento. O que significa? Bom, já que essa aqui é convergente, então aquela ali também é convergente, né? Por isso que a gente é uma comparação no quociente, né? Tu divide uma pela outra, termo a termo, nenhum se sobressai tanto a ponto de dar zero ou de dar infinito, então elas se comportam de forma parecida. A justificativa mais simples, assim, menos formal. Então, o que eu vou fazer então? Limite, quando n vai para infinito. Bom, qual que eu uso em cima e qual que eu uso embaixo? Tanto faz, usa qualquer uma, né? Se eu inverter a ordem ali, vai dar um número, vai continuar dando um número, né? Diferente de zero. Se fosse dar zero, eu inverter vai dar infinito. Se fosse dar infinito, eu inverter vai dar zero, né? Não vai alternar tanto assim na questão da resposta final. Use do jeito que quiser. Então, vou usar primeiro a grandona, n ao cubo menos 25n quadrado mais n menos 12 dividido por 1 sobre n ao cubo. Isso aqui é igual a limite, vou escrever embaixo, não vai dar espaço aqui, limite, quando n vai para infinito, 1 sobre n ao cubo, passo n ao cubo para cima, dividido por n ao cubo menos 25 n ao quadrado mais n menos 12. Olha aí. Isso aqui é a mesma coisa que limite de n ao cubo sobre n ao cubo. O resto não interessa, né? 1. Esse limite aqui deu 1. Não é zero e não é infinito, então significa que as duas séries têm o mesmo comportamento. Como eu já sei que essa aqui é uma p-série convergente, então eu sei que aquela ali é convergente. De novo, não significa que elas vão para o mesmo lugar, né? Significa que as duas têm o mesmo comportamento. Ela é convergente, eu sei trabalhar com ela, mas não me dá o resultado, né? Isso é importante frisar. Voltamos lá então para o nosso PDF. Nesse exercício 2.5, peço para utilizar o teste da razão para 1 sobre n fatorial. Sempre que tiver um fatorial aí, uma potência, alguma coisa na n, né, misturado, claro, se for muito simples não precisa, mas sempre que tiver uma coisa desse tipo aí, é interessante tu utilizar o teste da razão, porque quando tu quocienta os elementos, tu some com o fatorial, que é muito importante, né? Sumir com aquele fatorial ali, porque tu vai fazer um n ir para infinito e vai ser uma coisa tendendo a infinito fatorial, né? É bem difícil da gente pensar um comportamento de um negócio assim. Então a gente pega e simplesmente vai fazer o quê? Eu vou pegar aqui o que a gente chama de UK,
que é 1 sobre k fatorial, e o k mais 1, que é 1 sobre k mais 1 fatorial. Então, eu já vou deixar explícito aqui que é o k mais 1 fatorial. É k mais 1 vezes k menos 1, vezes k menos 2, etc., até o 1, né? Mas a gente pode simplesmente reescrever isso aqui como sendo k mais 1 vezes k fatorial, né? Esse aqui é o k mais 1 fatorial. Porque agora, quando eu faço limite, quando o k vai para infinito, de o k mais 1 sobre o k, vai ser exatamente o limite quando k vai para infinito. O k mais 1 é 1 sobre k mais 1, k fatorial, dividido pelo o k, 1 sobre k fatorial. Então, quando eu fizer o k indo para infinito aí, vou passar esse k fatorial aqui, 1 sobre k fatorial vai para k fatorial em cima, dividido por k menos 1, k mais 1, k fatorial. Então aqui k fatorial com k fatorial é o mesmo número, né? É uma multiplicação bem grande, mas é o mesmo número. Então isso aqui é k vai para infinito de 1 sobre k mais 1. Isso aqui, quando k vai para infinito, é zero, né? O que me diz o teste da razão? Se eu pegar esse cara aqui, o k mais 1 sobre o k, e fizer o k ir para infinito, então, se esse cara, o resultado der menor do que 1, a série é absolutamente convergente. Portanto, convergente, né? Então, isso aqui me diz que a série é absolutamente convergente, o que implica que ela é convergente. Então, a gente conclui que esse nosso 2.5 ali, a nossa série converge, né? De novo, o teste não diz para onde converge, mas diz que converge, né? Então, quem não pegou aí, dá mais uma olhadinha lá nos vídeos com a teoria, né? Mas a princípio, isso aí dá uma boa base para vocês fazerem os exercícios do livro lá. Então, até logo.